Graça e paz no nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados à Rádio Web Nova Vida. Eu vos falo, Pastor Carlos. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a cada vida, cada irmão, onde os irmãos estiverem. Amém? Sempre ligado com a gente aí. Um corpo firme que tem ouvido a mensagem do Senhor, ligados, um povo realmente que tem fidelizado a palavra de Deus nos seus corações, um povo que busca a seriedade com a palavra de Deus. Precisamos estar na seriedade, né? Tudo é sério, precisamos ter seriedade, meus irmãos. Precisamos fazer a obra do Senhor com zelo, com seriedade, tudo que estiver nas nossas mãos, nós precisamos ter um zelo, porque a própria palavra diz que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer para o Senhor, meus irmãos. Tudo que nós fazemos, nós murmuramos, reclamamos de tantas coisas, tem coisas que nós não gostamos de fazer, mas não vamos murmurar, vamos dar glória a Deus. Um dia um jovem veio entregar aqui um material de construção e eu até estava ali com eles, ajudando eles a descarregar o caminhão. Aí Deus acabou me usando para o jovem, que era motorista. Eu falei: olha, tem serviços que a gente não gosta de fazer, mas tem gente numa situação muito pior, muito difícil. Talvez pessoas que não possam ter um estado físico perfeito, mas se esforçam de tal maneira e fazem com amor. Você pode não estar gostando do que você está fazendo, mas você está empregado, você está recebendo alguma coisa. E naquele momento ele falou para mim: realmente o Senhor falou comigo. Porque eu tinha conversado com a minha esposa, que eu não aguentava mais serviço, e agora realmente eu tinha que ouvir isso, porque a minha esposa já tinha falado: se alegra naquilo que você tem. Nós nos entristecemos com as coisas, murmuramos, nos decepcionamos, meus irmãos. Nós precisamos entender o que Deus está falando aos nossos corações. Precisamos estar alegres, meus irmãos. As nossas decepções, as nossas tristezas, isso está tudo realmente dentro da nossa alma. E se nós pegarmos a humanidade, ela vive uma mesmice, uma rotina. Deus, ele sempre usou essa expressão dentro da palavra de Deus, quando ele dizia: e os filhos seguiram os caminhos dos seus pais, cometeram as mesmas abominações, e andou o rei nos caminhos realmente de Baal. Nós vemos que há uma rotina. O que mais deforma, meu irmão, a nossa vida é porque nós não conseguimos sair dessa rotina. Nós somos moldados de uma certa forma e não conseguimos desprender dessa rotina. Nós precisamos desprender dessa rotina, senão Cristo não é formado em nós. Nós precisamos tomar a forma de Cristo. Nós estamos moldados. Se nós não prestarmos atenção, eu não posso continuar do jeito que eu fui realmente constituído. A palavra diz que nós somos constituídos em pecado, meus irmãos, e precisamos mudar. Se nós só mudarmos algumas coisas da nossa vida, não vai funcionar. Nós temos que renunciar, nós temos que deixar de lado. Por exemplo, eu venho de um berço católico, meus irmãos. A gente vem de um berço católico, um catolicismo realmente forte, catolicismo de uma doutrina forte, que meus avós portugueses, a minha mãe portuguesa, carregou-se muito esse rito dentro, meus irmãos. E a gente acaba moldado por aquela situação. Agora, eu tenho que desaprender tudo aquilo e realmente ser moldado. Aonde que eu vou ser moldado? Pelas Escrituras Sagradas. Porque eu estou vendo uma coisa, até hoje, muitos dos ministérios que estão aí, eles têm edificado parte da vida das pessoas, mas não têm conseguido desmoldar exatamente uma cultura religiosa do coração dos homens. Nós precisamos tirar essa cultura religiosa de dentro dos nossos corações, meus irmãos. O rito, ele continua, nós precisamos tirar. Então nós precisamos tirar tudo, apagar tudo o que prendemos e zerar. E começar de novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Eu vou andar em novidade de vida, meu irmão. Senão nós vamos continuar na mesma mesmice, na mesma rotina. Nós vemos que muitos dos reis, meus irmãos, de Israel, realmente eles em parte cumpriram os mandamentos de Deus, mas deixaram de tirar os altos
onde o povo ainda sacrificava. Nós vemos que foi levantado a serpente no deserto, no qual Deus mandou Moisés levantar, por causa do povo que estava sendo picado pela serpente, como diz que todo aquele que olhasse para a serpente ia ser curado. Então aquela serpente ficou por anos e anos, e o povo, meu irmão, tomou aquilo como o quê? Uma bênção. Tomou aquilo, Deus fez aquilo exatamente só para aquela condição, meus irmãos. E aquilo estava ligado a uma mensagem no mundo espiritual. O povo, passados séculos e séculos, o povo ainda continuava voltando à adoração da serpente do deserto, até que chegou Ezequias e mandou derrubar aquela serpente do deserto, no qual foi levantado e ficou como ídolo. Aí que eu quero chamar a atenção, meus irmãos. Esse ritual, olha, eu vejo, as pessoas saem exatamente de uma doutrina idólatra, mas elas realmente não tiram toda a idolatria dos seus caminhos. Nós precisamos tirar, meus irmãos. A idolatria está nas coisas, está no material. A idolatria ainda, meus irmãos, está na avareza dos corações. Os corações precisam ser abertos. Aleluia. Os judeus, meus irmãos, foram um povo realmente disciplinado a ter um coração aberto, um coração realmente, para ter um coração, serem homens hospitaleiros. Eram homens realmente que deveriam ter a sua fidelidade, a sua palavra, e isso realmente está dentro do Novo Testamento. Nós vemos o que eu quero chamar a atenção. As pessoas vão para a igreja, falam que são convertidas, mas elas não mudaram, elas não têm fidelidade, elas não têm palavra. Quer dizer, você está vivendo a sua velha rotina, o seu velho homem. Nós precisamos ser moldados, meus irmãos. Então, quantos ainda estão dentro do cristianismo e ainda tem os ídolos dentro de casa? Precisa arrancar os ídolos dentro de casa, meu irmão. Às vezes o ídolo também não é só uma imagem. Você está idolatrando tanta coisa ainda na sua vida que precisa ser tirada. Nós precisamos sair da rotina. Precisamos tirar rotinas, precisamos sair da mesmice, senão você não cresce. Nós vemos que as pessoas foram para o cristianismo, mas elas não conseguem realmente tirar a rotina dos seus sentimentos. E sabe aquela coisa, deixa a vida me levar? Não, meus irmãos. A palavra diz que nós temos que andar em novidade de vida, eis que tudo se faz novo. Nós temos que realmente ser moldados. Nós temos que tirar aquele molde velho do qual nós nascemos, temos que destruir esse molde, meu irmão, e fazer realmente ser moldados por Jesus. E tudo começa, meu irmão, quando os seus sentimentos mudam. O homem só muda quando os seus sentimentos mudam, meu irmão. Quando ele tira o sentimento da avareza, quando ele coloca um sentimento de fidelidade, quer dizer, ele tira a infidelidade do seu coração, ele passa a ser uma pessoa realmente que quer viver em justiça. Aleluia. Tudo aquilo que ele deseja para ele também vai fazer para o próximo. Nós temos que moldar. Isso é o cristianismo, meu irmão. Isso é o evangelho. O evangelho não é você ir para a igreja, dar o seu dízimo. Até falar em dízimo, muitas pessoas questionam: pastor, a gente tem que dar o dízimo, tem que dar oferta. Muitos estudos eu dou entendimento de algumas situações. Eu digo que a graça, viver na graça, é viver muito acima do dízimo. Meu irmão, viver na graça é viver acima de dízimo. Nunca se anula a oferta que se tem que dar ao corpo para realmente o corpo sobreviver. Meus irmãos, a igreja, a obra de Deus, ela é feita com a cooperação exatamente de cada membro, de cada um. Todos têm que colaborar, podendo colaborar, colaborem, meus irmãos. Também você não vai tirar da boca daquele que está passando necessidade, meus irmãos. Pelo contrário, às vezes ele está precisando. Apesar que Jesus usou ali que os fariseus estavam dando o dízimo do que sobrava, mas teve ali uma viúva que ela deu todo o sustento. Então nós vemos realmente que aquela mulher deu tudo o que ela podia. E é tremendo, meus irmãos. Então, se nós voltarmos, a palavra de Deus diz assim lá no livro de Deuteronômio: ninguém aparecerá de mãos vazias diante de Deus, meus irmãos. Talvez você não tenha um centavo no bolso, mas você pode dar o seu melhor do teu coração, você pode dar o melhor, aleluia. Talvez você não tenha um centavo, talvez você pode estar na situação de Pedro e João
não temos ouro nem prata, mas o que nós temos é tremendo, meus irmãos. Aleluia. Nós realmente precisamos entender que é necessário, meus irmãos, é necessário nós comparecermos. É tremendo, dói no coração, dói na muito, mas você tem que dar com alegria, meu irmão. Não leva a tua oferta cheio de tristeza. Ai, vai me fazer falta. Ai, tem que tirar isso, tenho que dar. Porque muitas pessoas às vezes dão dízimos, oferta na igreja, meus irmãos, por causa do medo. O medo. Quando se prega, olha, se você não der o dízimo, o devorador vai entrar na sua vida, vai tirar tudo. Sabe por que você tem multa? Você tem multa porque você realmente não dá o dízimo. Olha, acontece isso. Não, meus irmãos, você ficou doente porque... Não, meus irmãos, você tomou multa porque você parou no lugar errado, você tomou multa porque você excedeu excesso de velocidade, passou no farol vermelho. Meus irmãos... Talvez você fique enfermo também, porque às vezes você não vigia. Tudo temos que vigiar, meus irmãos. Podemos evitar muitas coisas se nós vigiarmos. Se nós lavarmos as mãos, se a gente evitar certas coisas, você pode evitar. A gente pode evitar muita coisa. Agora, a gente não pode realmente achar que tudo isso é porque o devorador. A palavra de Deus, ela diz, honra o Senhor, como está lá no livro de Provérbios 3, 8, 9, para honrar o Senhor com toda a tua fazenda, com as primícias das tuas rendas, então se encherão os teus celeiros e abundância morará perto de ti. Provérbios 3, 8. Por que eu tenho que falar? Meus irmãos, nós não podemos anular a palavra de Deus, não podemos anular. Não podemos anular, não tem que dar mais oferta, não tem que dar mais dízimo, não tem que mais... Meus irmãos, isso é você vai anular a palavra de Deus. Você não pode anular a palavra de Deus. Pelo contrário, se nós podemos ajudar, se está na nossa mão fazer o bem, nós temos que fazer. Aleluia. Deus já deixou as ofertas aqui, não que Deus precise das nossas ofertas, amém? Mas a obra de Deus é feita pelo amor. A obra de Deus é feita por esse dispor. E Deus deixou essa responsabilidade que é através do amor da própria igreja, daqueles que se dispõem para que a obra de Deus cresça. Então todos precisam, meus irmãos, todos precisam. Meus irmãos, não tem como. O apóstolo Paulo, exatamente, ele fala que ninguém milita por causa própria, meus irmãos. Quer dizer, as pessoas deixam a sua vida, renunciam à sua vida para fazer a obra de Deus. Essas pessoas precisam comer, essas pessoas precisam realmente viver. Meus irmãos, como que vai se pregar o evangelho sem sustento? Meus irmãos, fica difícil, então precisa ajudar toda a obra de Deus, que realmente tem homens de Deus. Também não vai pegar o dinheiro, meu irmão, sabendo que aquela obra realmente não está fazendo a obra de Deus. Não podemos pegar o nosso dinheiro, porque todo o dinheiro ela vem para a obra de Deus, ela tem que ser gasta na obra de Deus. Ela tem que suprir a necessidade daqueles que estão fazendo a obra de Deus, meus irmãos. Suprir as necessidades daqueles que são santos, meus irmãos. Às vezes você tem uma viúva, ou às vezes você tem alguém realmente que está passando por uma dificuldade, e a igreja tem esse papel de suprir, meus irmãos, os santos. Agora, não é certo nós pegarmos o dinheiro e gastarmos exatamente em situações para favorecer o nosso conforto, a nossa vida, ou para pegar um dinheiro e usar o dinheiro de Deus nas coisas do mundo. Não podemos pegar o dinheiro de Deus exatamente e montar uma empresa ou montar um meio de comunicação que vai falar das coisas do mundo. Não, meus irmãos. Se o dinheiro é revertido, ainda que se monte alguma situação, um canal de televisão ou uma rádio que só fale de Deus, ali não vai ser contaminado por nada. Aí sim, então a palavra do Senhor tem que ser propagada, mas a partir do momento que eu gasto o dinheiro de Deus e aquilo vira algo comercial, isso é maligno, não é de Deus. Eu estou usando o dinheiro de Deus para até promover o quê? As obras do diabo. Como que pode um meio de comunicação propagar uma coisa que não é de Deus? Não, a casa de Deus é para oferecer
coisas espirituais, todo o canal de Deus. Meus irmãos, eu vejo aqui, a gente passa dificuldade, passa luta, quantas pessoas vêm aqui, a gente queria aí colocar um anúncio. Não, aqui não é casa de negócio, meus irmãos. Aí vem até pastores, aí, a gente queria aí, a gente tem livro para vender. Não, aqui não, a gente não vende nada aqui, meus irmãos. De graça nós recebemos, de graça nós damos. Aqui não se vendemos nada, aqui não é casa de negócio, é casa de oração. Então aqui não se vende nada, meus, nem bênção a gente vende. A gente abençoa. Amém? Então é desse jeito que funciona. Agora, as pessoas têm que abrir o coração, meus irmãos. Nós temos que realmente, você pode ter certeza, que aqueles que têm o coração aberto, aqueles realmente, como diz o livro de Provérbios, amém? Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, então se encherão os teus celeiros. É uma ligação, meus irmãos. Nós precisamos entender primícia, as primeiras coisas, meus irmãos. Amém? Os primeiros frutos. Precisamos estar ligados ao mundo espiritual, meus irmãos. Há muita gente querendo anular o quê? A palavra de Deus. Nós não podemos anular a palavra de Deus, meus irmãos. Há uma controvérsia. Dá dízimo, não dá dízimo? Dá dízimo, não dá dízimo? Porque nós estamos na graça. Não estamos Meu irmão, presta atenção. Eu não dou dízimo, tá? Eu digo, a graça é muito mais pesada que o dízimo. A igreja primitiva, nós vamos ver que ali os irmãos que tinham posse vendiam os seus bens para colocar aos pés dos apóstolos e para que ninguém tivesse falta de nada. Amor, eles se desprendiam. Mas o que é importante, meu irmão, nós estamos falando, eu sei até que tem gente hoje que não tem um centavo no bolso, está passando dificuldade, está passando por luta, está passando por prova. Amém? Mas nós temos que aprender, meus irmãos, que há uma lei no mundo espiritual. Há uma lei no mundo espiritual. Deus abençoa sim. Amém? Aquele que pode dar com alegria, glória a Deus, precisamos dar com alegria, precisamos. Então nós temos que se manter fiel a Deus. Nós temos que se manter fiel a Deus. Não podemos ficar infiéis a Deus. Amém? Porque não é Deus que requer de nós. Mas as almas que estão aí, que precisam ser alcançadas, por isso eu falo. Amém? Tem alguns que falam assim, eu dei o dízimo lá, o pastor que faz o que ele quer, eu já dei. Não, meus irmãos. Se eu sei que a obra está gastando dinheiro errado, eu não vou dar mais lá. Eu vou procurar levar o meu dinheiro exatamente aonde a obra de Deus está sendo feita, aonde pessoas estão sendo edificadas, aonde pessoas estão sendo alcançadas, meus irmãos. Por que eu vou levar um dízimo se o pessoal está gastando aquele dinheiro para o seu bem-estar? Então nós temos que tomar cuidado, precisamos vigiar, meus irmãos, precisamos vigiar. Nós não podemos ter concordância com o erro. Meus irmãos, nós que professamos o nome do Senhor, como que eu posso estar numa igreja? Como que eu posso estar no meio do corpo se o corpo está contaminado? Meus irmãos, quando o cabeça está contaminado, todo o corpo está contaminado. Meus irmãos, nós temos realmente, eu tenho que ficar ali porque eu tenho que ficar. Não, você não é obrigado a ficar em lugar nenhum que está fazendo as coisas erradas. Meus irmãos, você realmente tem que tomar uma posição, não fica nessa mesmice, meu irmão. É tempo de mudar, é tempo de mudar. Nós temos que buscar realmente. Olha, a gente tem pregado muito quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, foge das paixões da mocidade. Procura invocar a Deus com aqueles que com o coração puro invocam o Senhor. Quer dizer, eu tenho que procurar homens e mulheres de Deus para andar junto, meus irmãos. Eu tenho que procurar, eu não tenho que, eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que ficar aqui porque é do lado da minha casa, tá tudo cômodo. Ontem eu trouxe essa palavra. Você tem que procurar, meus irmãos, entrar pela porta estreita. Tem que procurar. Ainda que você ande 20 minutos de carro, 30 minutos de carro, ou pegue 2 ônibus, mas vai buscar o alimento sadio, meu irmão. Aleluia, não importa. É lógico que a gente tem pessoas que têm dificuldades e tal, mas hoje, meus irmãos, as pessoas estão sendo alimentadas de todos os jeitos. Você pode ir até para a igreja. Aleluia. Olha, não é por nada, mas o alimento hoje está sendo derramado de todas as maneiras. Para ser edificado, meu irmão, você vai na igreja, tem comunhão, a palavra te alimenta e nós precisamos ter essa fidelidade com Deus. Precisamos estar fiéis a Deus, fiéis. Deus fala de fidelidade, meu irmão.
Ele cobra essa fidelidade de nós. Nós precisamos ser fiéis em todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. O apego, meu irmão, as coisas, precisamos tirar o apego. O apego demasiado. Jesus diz que o apego demasiado a muitas coisas, a avareza do homem. Avareza. Então nós precisamos sair de toda avareza, nós precisamos mudar. Nosso coração, meus irmãos, precisa ser moldado em todo momento. Aleluia. Nós precisamos ser perseverantes, meus irmãos. 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele diz: se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Meus irmãos, olha, se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Quer dizer, eu tenho que perseverar na fidelidade de Deus. Eu tenho que perseverar na fidelidade de Deus. Eu tenho que ser igual a Ele, eu tenho que ser fiel. A minha palavra tem que ser sim, a minha palavra tem que ser não. Eu tenho que ter fidelidade em tudo, com os contratos, com a palavra que eu saio da minha boca. Meus irmãos, é muita infidelidade. As pessoas falam as coisas, as pessoas não cumprem. Eu digo, meu irmão, liga só, tudo que você fala, meu irmão, está sendo escrito. A palavra do Senhor diz que nós vamos dar conta de toda a palavra que sair da nossa boca. E aí? Você já se percebeu o número de vezes que você fala, eu vou fazer, eu vou, conta comigo, deixa comigo, e você não faz nada disso? É normal? Não, pode deixar comigo, eu vou, eu faço, não, eu vou estar aí, eu vou, não, deixa, eu vou ajudar, eu vou fazer. Meus irmãos, isso é mentira. Isso é usar de engano. Isso é não ter fidelidade. Aí você quer mudança na tua vida. Por quê, meus irmãos? A palavra diz, se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, ele não vai permanecer, ele fica fiel. A palavra está dizendo, o apóstolo está falando da fidelidade. Nós temos que perseverar para ser fiéis. Fiéis, meus irmãos. Fiéis, temos que ser fiéis. Temos que tomar cuidado com tudo que nós falamos, dos votos que nós fazemos, meus irmãos. Temos que tomar cuidado. Eu digo, fez um voto, vai, cumpre o teu voto, meu irmão. Se não pode, não vota, não fala nada. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com tudo que falamos. Meus irmãos, olha, nós não podemos andar na mesmice, na rotina da velha criatura. Nós somos nova criatura. Nós temos que andar com Deus, perseverar com Deus. Nós somos a sua imagem e semelhança. Deus não criou a sua imagem e semelhança. O que é criar imagem e semelhança, meu irmão? É criar exatamente o nosso homem interior, aleluia, a andar segundo a sua pessoa, aleluia. Então nós temos que andar na fidelidade com Deus. Olha aqui lá no número 23, diz assim, que Deus não é homem para que minta. É forte, né? Mentira. Como a gente usa o jeitinho. Nós temos uma cultura muito péssima aqui. Uma cultura muito péssima. Não que em outros lugares não tenha outros tipos de pecado. Mas quando a gente convive, meus irmãos, em outros lugares, outros países, pega uma cultura, meus irmãos, as pessoas têm palavra mais íntegra. Eles confiam muito no que você fala. É tremendo quando você está em outro país e você marca um horário. Meus irmãos, não cumpra o horário para você ver. Cumpra o horário. Fidelidade, honestidade. Quantas vezes eu já preguei, tem pregação minhas de mais de 15 anos atrás aí, no qual eu sempre cobrei a fidelidade. Eu digo, imagina que você marca com uma pessoa em tal horário e você não comparece. Ou que você chegue uma hora mais tarde. Olha a falta de respeito com essa pessoa, de consideração. Você realmente não está levando em conta que talvez ela deixou de fazer alguma coisa para estar ali com você. Para muitos, deixa para lá. Ou quando você fala, não, eu te ligo lá 2 horas, que as pessoas têm que sair, tem algum compromisso, mas ela aguarda até aquele horário esperando
a tua ligação. Tudo isso é respeito, meu irmão. Tudo isso é consideração pelo teu próximo, mas isso não existe, meu irmão. São poucos os fiéis. Por que você acha que esse mundo está de mal a pior? Por que você acha que essa nação, uma nação que se diz cristã, toda cheia de turbulência, meus irmãos? Nós temos uma turbulência em todas as áreas aqui, meus irmãos. Uma turbulência política, uma turbulência exatamente porque falta fidelidade nos homens. Os homens não são fiéis. E principalmente aqueles que falam, não, nós somos de Deus, nós governamos por Deus. Não governam nada por Deus. Só mentira, só engano, meus irmãos. Os homens vão de mal a pior. Mas nós somos cristãos, nós somos cristãos. Nós temos a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Aleluia. A palavra do Senhor tem que estar nos nossos lábios. A verdade do Senhor tem que estar nos nossos lábios. Nós saímos de uma rotina do mundo, meu irmão. Eu vivia no mundo, falava mentira, enganava. Mas hoje, meu irmão, eu vivo no Senhor. Amém? Como o apóstolo Paulo diz, aquele que roubava não rouba mais, antes trabalha e ajuda aqueles que necessitam. Aleluia. Então, meus irmãos, nós precisamos ser verdadeiros, precisamos pregar a palavra em todo o tempo. Aleluia, não podemos usar de engano em momento nenhum. O Senhor nos quer verdadeiros, meus irmãos, verdadeiro, porque eu digo, quando tem um homem temente, justo, eu digo, o Senhor, Ele conhece os homens. Tem visto o meu servo Jó? Amém? Homem íntegro e temente a Deus. Se nós vamos ver o que Deus fala de Noé, e nós vamos ver que Deus fala exatamente de Abraão, se nós vamos ver que Deus fala de Daniel, nós vamos ver que são todos homens íntegros, temente a Deus. Amém? E sabe o que Deus quer? Que nós saímos da rotina, deste molde que nós fomos moldados, todos errados, todos distorcidos. Saia da mesmice. É tempo exatamente você mudar a tua vida, é isso que Deus quer. Deus não quer você religioso, enfiado dentro de uma igreja só para falar que é cristão, não. Deus quer que você nasça de novo. Fazer essa velha natureza sua, a mentira. A partir de hoje você vai viver na verdade. A tua palavra vai ser verdadeira quando sair da tua boca. Você vai cumprir os teus votos quando fiel. Ainda que as pessoas não permaneçam fiéis, mas você vai permanecer, porque você não vive, você vive para o Senhor, você vive para Deus. Aleluia. Esta unção de Deus tem que estar na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aproveitando aqui o livro de Provérbios 3, ele diz assim, confia no Senhor. Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no seu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta do mal. Olha isso, Deus quer endireitar os nossos caminhos, mas a palavra de Deus diz para a gente reconhecer Ele. Primeiro, a gente reconhece que Ele é Deus. Agora, eu preciso reconhecer que realmente Ele sonda as intenções do meu coração. Amém? Eu preciso reconhecer Deus, aleluia, com a minha fidelidade. Eu preciso reconhecer Deus com a minha verdade. Amém? E a palavra diz, não seja sábio aos seus próprios olhos, porque a nossa sabedoria quer dar um jeitinho de manipulação, né? Tentando esconder a nossa vida. Vamos lá na frente, olha, Deus te abençoe, eu vou orar para você, olha, Deus, eu tenho fé, tentando ser sábio aos próprios olhos, mas os nossos sentimentos e as nossas ações nos enganam, meu irmão, porque na verdade vivemos de uma natureza caída, tentando mostrar que somos santos. O santo não mostra o que ele é, meu irmão. O santo realmente tem nas suas ações a santidade. Ele não usa de engano, ele tem realmente a sua vida. E ainda diz, isto será saúde para a tua medula, para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Isso encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai e o filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que os artigos de prata. Maior é o seu lucro do que o ouro mais fino.
mais preciosa do que os rubis e tudo mais que possa desejar. A mensagem de Deus é essa, meus irmãos. Quer ter vida abençoada por Deus? Corrige os teus caminhos. Amém? Corrige os teus caminhos, anda segundo a palavra, viva para Deus. Honre a Deus, mas também honre o teu próximo. Honrar o teu próximo, meu irmão. Nós precisamos honrar. Tem uma palavra de honra. É tremendo quando as pessoas olham para nós e falam assim: ali vai uma pessoa realmente que tem uma palavra. Ali é uma pessoa que tem o temor de Deus. Da boca dela não sai engano. É isso que precisamos. Precisamos tirar os altos do qual nós não tiramos de dentro do nosso coração. Nos convertemos, mas continua ainda a velha natureza dentro de nós. E o Senhor, Ele quer que a gente faça morrer toda a velha natureza e que possamos andar em novidades de vida. Amém? Glória a Deus. Eu creio que Deus tem falado de todas as formas, porque Deus é um Deus abençoador, meu irmão. Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus realmente que aqueles que guardam a sua palavra, a sua mensagem, andam na fidelidade, honra exatamente a palavra que sai da sua boca, o Senhor os honra. Amém, Senhor meu Deus e meu Pai, por esta palavra, meu Pai amado, do qual o Senhor nos santifica para andarmos verdadeiramente na Tua palavra, meu Deus. Senhor, como o Senhor, amado, disse, Senhor, aos seus discípulos, que eles já estavam limpos pela palavra. Senhor, que nós possamos ser limpos pela Tua palavra, ser cheio do Teu Espírito, meu Deus, que o Senhor possa mover em cada coração, meu Pai, para que eles possam meditar, Senhor, a andar, Pai amado, em novidade de vida, fazer passar toda essa velha natureza para trás, Pai amado. Senhor, porque o Senhor está atrás de um povo fiel, um povo que e adora em espírito e em verdade, que o Senhor possa neutralizar toda a ação do mal contra a vida dos Teus santos hoje, meu Pai. Hoje, Senhor, eu creio que é um dia de renovo, é um dia de avivamento, Senhor, para aqueles realmente que despertaram, Pai amado, andarem na Sua presença, que o Senhor toque naqueles que estão enfermos, que toda opressão do mal, toda ação do maligno seja destruída, meu Deus. Liberta aqueles que estão cativos, meu Pai. Senhor, é um povo que está passando pela prova, meu Deus, mas Tu és o Deus que supre a necessidade dos Teus santos, que abre e abençoa eles neste dia, ainda que pareça impossível, ainda que pareça impedido, mas Tu és o Deus que decreta a bênção e a vitória e cura aqueles que estão enfermos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai lá no mural, dá um recado, glorifica o seu Deus. Amém. Vamos lá. Vamos estar ligados, meus irmãos, precisamos estar ligados, amém? Nós somos um corpo, amém? Um só corpo, estamos ligados. Fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém.